Olá, eu sou o professor Orlando Alves, ou Shaiva Vidyananda Acharya. Bom, hoje eu vou discutir, vou explanar outra pergunta, vou responder, né? Sempre tem muitas perguntas a respeito da via espiritual, que é um assunto muito interessante, às vezes polêmico, sobre energia e chakras. Esses dias eu recebi também uma pergunta de uma pessoa que disse que o impulso dela era seguir a via espiritual, seguir o shaivismo, porque os chakras dela estavam vibrando, e então ela queria muito por causa disso. Bom, pessoal, sobre chakras, sobre energia, é uma coisa complexa. Primeiro, porque a maioria das pessoas são intoxicadas. A maioria das pessoas que não oram, se você não ora, se você não tem nenhuma alimentação regulada, se você não tem nenhum convívio com o divino, de um jeito prático, não tem chakra nenhum vibrando. Porque chakra é uma coisa complexa, é uma coisa que precisa muito do estudo dos tantras. Precisa de aferição de alguém que lê esses tantras. E a maioria das pessoas leem o quê? Elas leem as resenhas. O que é resenha? Um livro que você compra numa livraria, que te explana alguma coisa. Quando é assunto iniciático explanado num livro, ele é uma resenha. Você não vai pegar um livro com uma linguagem específica, geralmente é em sânscrito, né? Mesmo que seja transliterado, tem que ser transliterado por um adepto sério, para pelo menos manter uma linguagem coerente ali dentro. E quando se refere a chakras e Kundalini, o pessoal adora, que nem Shaktipat, adora essa que eu falei num outro vídeo sobre Shaktipat, adora essas concepções de promessas de que algo fenomenal vai acontecer na sua vida, como se fosse uma promessa, né? Como a promessa da salvação no cristianismo, essas promessas assim fabulosas, né? No hinduísmo, em todos os vídeos eu vou afirmar isso. Nós baseamos tudo na lei do karma. Você não vai desenvolver nada, nem vai sentir nada se o seu corpo, se o seu corpo desenvolver a tal ponto, você não precisa... Teve uma pessoa que eu estava conversando e eu falei, olha, se você já desenvolveu, você não precisa nem dessa conversa comigo. Você não precisa me consultar para falar essas coisas. Ou seja, o engano é muito grande. A pessoa está falando aquilo para se vangloriar de que ela é evoluída e de que ela está realmente evoluindo sem preceito nenhum. E onde é que ficam as prescrições que essas escrituras têm? E as prescrições das pessoas que evoluíram, que todo mundo que evolui segue uma prescrição. Você não segue resenha. Resenha não evolui nada. E eu vou falar uma coisa sobre chakras e Kundalini muito importante, que isso também vai aborrecer algumas pessoas, vai chatear, é que a maioria dos enganos sobre Kundalini e chakras, falado por vários mestres, né? A maioria desses assuntos são um assunto geral, isso não é detalhado e o assunto do livro não é iniciático. O iniciático é aquilo que é reservado a, caso é passado para alguém, funcionar naquela pessoa que você está passando. Mas, antes de funcionar, precisa de um processo espiritual e precisa erradicar karma. Se uma pessoa tiver muita influência maléfica, eu vou colocar aqui um misticismo dentro disso, porque isso é místico, né? Se ela tiver influência maléfica, tem gente que tem raiva, tem gente que tem ódio, é muito comum isso, tá? Irritação. Essas pessoas desenvolvem o quê? Adrenalina, toxinas no corpo. Como é que ela vai desempenhar um desenvolvimento espiritual se ela tem tudo isso? Tem umas que nem come, tem gente que até bebe álcool e quer via espiritual. Ela bebe álcool, come carne, faz tudo e quer via espiritual. Que hoje algumas vias espirituais, né, novas aí, estão aceitando tudo. Elas não têm critério, né? Ela é espiritual só para entreter o pessoal, mas elas não servem para te influenciar em nada e nem melhorar em nada a sua vida. Só fazer promessas, vender cursos cheios de promessas e atrás disso você ser aliciado e pagar por isso para você achar que vai acontecer alguma coisa lá. E não acontece. Então, chakras é uma coisa complexa e necessita um estudo elaborado, vasto, sobre isso. Os livrinhos que vocês compram, né, esses livrinhos né, que vocês adquirem para ler sobre chakra, gente, vocês podem ler, matar curiosidade, mas não é uma coisa que você vai sentir da noite para o dia, nem porque você passa a projetar uma imaginação de que está acontecendo. Despertar Kundalini, outra pretensão. Despertar de Kundalini tem a ver com hiperconsciência. O que é hiperconsciência? Eu falo para todo mundo que me comenta isso. Se você lê hiperconsciência, vem aqui em casa e me dá uma aula, então, me ensina, porque eu tenho livros aqui bem difíceis de entender. E aí você aproveita e lê para mim, e passa a me ensinar isso aí. Né? Então, despertar de Kundalini é o mesmo que expandir da consciência.
Você tem que, no mínimo, ler algo divino, entender algo divino prescrito por alguém que chegou nisso, tá certo? Que chegou no senso de hiperconsciência. Se você não faz nada disso, se você é banal, se você bebe, fuma, usa Daime, usa qualquer coisa que mude o seu corpo, sem desmerecer quem usa, sem nada, mas se você usa isso, isso não dá a base para você despertar nada, a não ser toxinas, entendeu? Ou uma imaginação, vamos dizer, fantasiosa, você vai despertar, tá? Então, esse estudo tem a ver com uma elaboração ligada... Chakra geralmente está ligado aos tantras, né? A um estudo dos tantras, de fato. Mas eu estou falando de tantra de uma escola autêntica, não estou falando desses modismos de tantra. Modismo de tantra a pessoa fala o que quer. Por isso que saem muitos livros por aí, por causa do modismo. Né? Que tantra tem sexo, que tantra tem não sei o quê, aí as fotos são tudo de Kama Sutra, é tudo uma enganação muito grande. Então, assim, chakras exigem uma elaboração, até porque quando a gente tem processo espiritual dentro dos tantras, você tem que estudar parte dos chakras que tem a ver com o senso do desenvolvimento do adepto e os atributos que ele vai recebendo tem a ligação com a expansão dos chakras e a transparência deles na gente, né? No estado que a gente tem, que a gente vai adquirindo. Mas de uma pessoa que não segue nada, de uma pessoa que de novo, eu volto naquele negócio, que não tem guru, que não segue tradição, que não tem ensinamento verdadeiro, que só lê livrinhos traduzidos em português, que trazem para cá para vender em massa esses livros. Não vai despertar nada com isso, gente, nem com programinhas de fim de semana, entendeu? Eu falo assim com desprezo mesmo, porque é assim mesmo. É diferente de um programa acertado, que você vai lá, tem gente séria, e você vai, gosta, mas você não vai ter nada no fim de semana. Tá? Eu fiz um programa de fim de semana e eu entrei num estado de consciência incrível, assim, do nada. Gente, não funciona assim. Ou alguém está mentindo para vocês, ou vocês gostam de assimilar que isso é assim e que vai funcionar em vocês assim. Na Índia, se você comer cebola, você já não desenvolve um estado de consciência, gente. Olha como é difícil. E todos vocês comem, porque é ocidental esse hábito de comer cebola, alho. Só de vocês comer alho e cebola, você já não desenvolve nada. Entendeu? Vocês vão ter um bem-estar. Isso vai ter. Eu não vou anular isso. Não vou julgar que você não sinta nada. Mas estado de consciência é uma coisa que precisa de um trabalho um pouquinho melhor que isso, né? Precisa de um empenho melhor que isso. E aí, na hora que você fala desse empenho, nós chamamos de sadhana. Nós temos, acho que há vídeos aí gravados sobre sadhana. E a sadhana é o quê? A prática perfeita, aquela prática que você não falha quando está fazendo ela. Então, quando você não falha, você vai ter uma mente muito purificada, muito fluida para entender conhecimento, muito fluida para ter compreensão. Você vai ter sentimento, não é só pelo seu cachorro, é por qualquer coisa. Não é por quem come carne, que você vai odiar quem come carne e gostar de quem não come. É todo mundo que você tem que gostar. Você tem que engolir todo mundo, tá certo? Porque funciona assim, ó. Eu como filósofo, dentro da tradição, a gente desenvolve algumas observação nos traz reflexões, né? E a gente acaba desenvolvendo alguns pontos de vista. Eu digo assim, que se você eliminar os doidos, os bêbados, os drogados e os mortos, não vai sobrar ninguém. Então, você não pode anular ninguém. Tem gente que vai na casa da família, eu sou vegetariano, então se eu vou na família eu não gosto porque eles bebem. Deixa eles beberem. Vai lá dar um abraço na sua mãe. Vai lá dar um abraço no seu pai, vai lá dar um abraço no seu irmão. Você não sabe que hora você vai ver ele mais. Depois você não vai ficar se queixando por causa do pedacinho de carne. Vai lá e ganha o afeto deles. Não adianta você ficar nisso. Então, o desenvolvimento espiritual tem a ver com a integração que você tem e com o potencial que você tem dentro para receber conhecimento e até se submeter a um tipo de processo para você se desenvolver. Quando você não tem nada, só tem perguntas vazias, perguntas chatas, perguntas, eu diria, indelicadas, porque são indelicadas, né? Você vai começar um processo, você já quer saber como é um Shaktipat e como é que se já desenvolve como mestre. É assim que as pessoas perguntam. E aí vão nessas perguntas que elas acham que é inerente ao desenvolvimento. Vocês não vão desenvolver assim. Vocês precisam primeiro de um objetivo. O primeiro é entender como é se submeter a um processo. É como você chegar na faculdade de física e querer estudar medicina. Não funciona dessa forma. Entendeu? Se você for estudar física, você tem que aprender a gostar de física. Se submeter àquilo para poder chegar no aprendizado. Ouvir as pessoas que estão ali mais velhas que você, para você conseguir aprender. Fora isso, você não consegue aprender. E tem gente que diz assim, eu vou para a Índia. A Índia vai ser bom, porque lá que é o berço.
Lá é o berço. Você só não sabe se alguém vai te receber, alguém sério, para te ensinar. Esse eu quero ver. Esse eu quero saber. Porque as pessoas vêm para cá dizendo que conheceram mestre X, Y, Z e que aprenderam, que mudou a vida dela, mas eu não vejo elas expressarem nada significativo. E isso é chato, né? A gente falar isso. Eu sou o cara que sou antipático no meio desse negócio de yoga, porque eu não concordo com vocês. Eu não fico de acordo com vocês. Né? Eu estou sempre em desacordo porque eu estou de acordo com as escrituras e com o que eu sigo, o ideal que eu sigo. É mais duro, é mais difícil, eu tenho menos gente, eu influencio menos pessoas, mas eu influencio aquelas que têm verdade, aquelas que são mais verdadeiras, têm princípios, têm caráter. Eu gosto mais disso, entendeu? E vocês deveriam estar a favor disso também. Seria bonito, seria honroso se vocês defendessem isso também. Tá bom? Om Namah Shivaya.